humana, do raciocínio humano. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louco, ou seja, por meio da palavra de Deus. É através da palavra de Deus, irmãos, que nós recebemos a certeza da salvação. Então, se você está aqui nessa noite, está me ouvindo, está me assistindo nesse DVD, não tem a certeza da salvação, comece hoje a ler diariamente a palavra de Deus. A palavra de Deus vai lhe convencer da sua salvação, ou vai lhe dizer que você precisa da salvação, né? Mas você vai ser orientado pela palavra de Deus e não vai ficar dúvida nenhuma. Essa é a segunda razão, porque nós precisamos ler e estudar a palavra de Deus. Terceira razão, queridos, o estudo da leitura, a palavra de Deus, nos dará confiança e poder na oração. Será que Deus ouve a nossa oração? Pastor, é tanta gente orando ao mesmo tempo. Será que a minha oração não fica perdida lá no meio das outras? Será que Deus consegue ouvir todo esse povo ao mesmo tempo? Será que Deus se importa? E se Ele consegue ouvir, será que Ele se importa com a minha oração? Será que Deus ouve a minha oração? Irmãos, essa resposta vai ser respondida por quem? Pela própria palavra de Deus. O próprio Deus vai dizer isso em diversos lugares das Sagradas Escrituras, que Ele ouve cada uma das nossas orações. Hoje nós lemos um salmo que diz isso, no Salmo 66. Eu quero te mostrar um outro texto que expressa esta verdade. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, diz: e esta é a confiança, ou como diz outra tradução, a certeza que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Sabe, irmãos, são versículos como esse, versículos que saem da boca de Deus, da inspiração do Espírito Santo, que vão enchendo o seu coração e vão gerar em você a certeza de que Deus está ouvindo a sua oração. Vão gerar em você a confiança e o poder na oração. O Senhor Jesus fez uma promessa preciosa, que eu também quero projetar para os irmãos. Ficou registrada no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Ele disse assim: se vós estiverdes em mim, Jesus dizendo, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Irmão, fala a verdade. Não é tudo que você queria? Hã? Não é tudo que você queria? Tudo aquilo que você precisar, pedir a Deus, Deus responder e atender. Mas qual é o segredo, irmão, dessa oração tão bem sucedida? Grifei, né? Se as minhas palavras estiverem em vós. Como é que a palavra de Deus fica na gente? Através do estudo bíblico, através da leitura e do estudo da palavra de Deus. É o estudo da palavra de Deus que nos concede este poder na oração. Sabe por quê, irmãos? Porque ao estudarmos a palavra de Deus, nós ficamos mais familiarizados com a vontade de Deus, e aí, consequentemente, nós aprendemos a orar. Aprendemos a orar, e aí tudo que nós pedirmos será feito pelo nosso Pai, porque as palavras deles, a palavra dele está em nós. Essa é a terceira razão, porque você não pode deixar de jeito nenhum de ler e estudar a palavra de Deus. Terceira razão. Vamos para a quarta razão? Anote aí, querido. Precisamos ler e estudar a palavra de Deus, porque ela promoverá a nossa purificação. Muitos crentes querem viver a santificação, mas não sabem como fazer. O crente sabe que a santificação é muito importante. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação,
sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Mas também é verdade, irmãos, que muitos buscam essa santificação e não a alcançam. São aqueles que dizem: pastor, eu tento, pastor, eu me esforço. Eu vou bem uma semana, 2, 3, um mês, mas de repente eu erro novamente. Eu faço um esforço, vou bem durante um tempo, pois eu erro novamente. Quando eu menos percebo, falei de novo aquilo que não devia falar, pensei, escolhi, fiz, senti, e o pecado está ali gerado novamente. Irmãos, as pessoas estão sofrendo, né, para viver essa santificação, quando a solução é muito, muito, muito simples. A solução para a santificação, você já sabe qual é a palavra de Deus. Olha o que Jesus falou: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Irmãos, é a palavra de Deus que tem este efeito purificador sobre o crente. Aí no rodapé do seu boletim você tem esse texto aqui, ó, João 17:17, quando Jesus ora ao Pai, dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, é a palavra de Deus, que é a verdade, que vai nos santificar, que vai nos purificar. É o caminho da santificação. Conta-se que um menino chegou para o pai e disse: pai, como é que esse negócio da palavra de Deus purificar a pessoa? E o pai não respondeu para ele não. Ao invés de responder, ele falou: filho, pega esse cesto de vime, desce ali no lago, enche ele para mim e traz aqui, e depois que você trouxer eu te conto. E aí o menino pegou aquele cesto, estava meio sujo ainda o cesto, ele queria muito saber a resposta do pai, e ele desceu lá, encheu aquele cesto de vime, de água, e veio todo contente. Na metade do caminho, o que aconteceu, irmãos? Ele descobriu que não tinha mais água nenhuma, tinha vazado tudo, né? Mas ele queria muito a resposta do pai. Ele queria saber como é que a palavra de Deus purifica o ser humano. Ele voltou lá, encheu aquele cesto de novo, falou: agora eu vou um pouquinho mais rápido, para ver se eu chego lá com a água, né? Andou um pouquinho mais, mas também vazou. E aí tentou a terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma sétima vez, até que chegou uma hora que ele falou: não vai dar. Ele chegou para o pai e falou: pai, é impossível, não dá. O senhor me pediu uma coisa que não dá. Eu vou lá, encho o cesto, mas enquanto eu venho trazendo, a água escorre pelo trançado do vime. Ele falou: filho, olha para esse cesto. Lembra que ele estava sujo? Agora ele está limpo, não está? É, pai, está limpo. Pois é assim que a palavra de Deus purifica o crente quando passa pela sua mente. Sabe, irmãos, às vezes você está ouvindo aqui a palavra de Deus, talvez você nem lembre o que eu preguei domingo passado, né? Mas quando ela passou pela sua mente, ela promoveu limpeza. Talvez você não lembra, não decorou os versículos que você leu hoje, que você leu ontem, mas quando eles passaram pela sua mente, eles produziram limpeza. E cada vez que eles passam pela sua mente, eles produzem limpeza. É verdade também que quando você põe outra coisa que não é a palavra de Deus na sua mente, às vezes mais suja do que limpa, não é verdade? A televisão mesmo, ela é especialista em produzir, jogar esse lixo na mente da gente, seja com tragédia, seja com os valores desse mundo, ela é especialista nisso. Mas quando você se